Por que é tão difícil ganhar uma ação de indenização por danos morais? Nesse vídeo vamos dar algumas dicas sobre a ação por danos morais, o que deve acontecer no processo, o que precisa ser provado para conseguir uma indenização por danos morais. Assista esse vídeo até o final e fique por dentro. Olá pessoal, o meu nome é Thales Salvador e eu sou advogado. Nesse vídeo nós não vamos falar sobre os requisitos de uma ação por dano moral, porque a gente já gravou um vídeo falando passo a passo de como deve ser uma ação por danos morais, quais são os requisitos que devem ser preenchidos, para gerar o dever da indenização, tanto de danos morais quanto de danos materiais, e como funciona, qual o procedimento dessa ação. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você vá lá e assista esse vídeo para melhor entender esse instituto. Logo acima segue um link com a descrição desse vídeo, onde a gente explica de forma detalhada como é essa ação por danos morais. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o principal problema de uma ação por danos morais, que é demonstrar com efetividade a ocorrência desse dano, demonstrar para o juiz que não houve um mero dissabor, que é uma situação normal do cotidiano, e sim que de fato houve um dano moral. E esse é o grande problema nesse tipo de ação, demonstrar com efetividade a ocorrência desse dano moral. Existem várias formas de comprovar esse dano moral, e as melhores formas são as seguintes, através de um laudo psicológico é possível fazer a demonstração, isso de forma documental, você consegue pegar um laudo psicológico e fazer a demonstração. E é possível também através da oitiva de testemunhas e através do interrogatório, o depoimento, no caso do autor da ação. Qual que é o grande problema nesse tipo de ação? As partes pensam, imaginam, que a simples demonstração, a simples descrição ali na petição inicial do que ocorreu, do fato que ocorreu, já vai demonstrar para o juiz a ocorrência do dano moral. Porém, não é assim que ocorre na prática. Por quê? O simples fato não quer dizer que houve dano moral, porque o que é dano moral para uma pessoa pode ser que para outra não seja dano moral. O fato que ocorreu para determinada pessoa pode causar um dano moral, como também pode ser que não cause. O que é dano moral para um pode ser que não seja para outro, porque é um direito muito íntimo, ele é muito ligado à intimidade da pessoa. Então, não basta simplesmente descrever para o juiz ali na petição inicial que aconteceu tal fato, tal determinado fato, e o juiz já vai acreditar naquilo que está escrito e já vai conceder o dano moral, porque você precisa demonstrar, você precisa comprovar a ocorrência desse dano para o juiz. E as simples palavras da petição inicial não vai provar, porque vai ficar a palavra do autor contra a palavra do réu, porque o réu vai se defender e vai falar que não foi daquela forma, que não ocorreu dano moral. E como fica a palavra de um contra de outro, o juiz sempre vai a favor do réu, no caso, porque o autor não conseguiu comprovar com efetividade a ocorrência do dano. Então, o que o autor deve fazer? Ele, primeiramente, não deve se depreender, não deve ficar preso a apenas um tipo de prova. Ele deve tentar utilizar o máximo possível de prova a seu favor, para poder convencer o juiz da ocorrência daquele dano. Uma das formas de conseguir comprovar a ocorrência desse dano é através de um laudo, realmente um laudo pericial, um laudo médico ali, atestando que aquele evento de fato causou um dano psicológico à pessoa. É lógico que não é tão simples conseguir esse laudo, mas essa prova documental é muito importante. Caso consiga, você consegue comprovar a ocorrência desse dano moral através de um laudo pericial. É claro que você não pode ficar preso apenas a uma prova também. Mesmo tendo um laudo pericial, é importante que você possua outras formas de comprovar. E uma outra forma de comprovar esse dano moral, que é muito utilizada, é através das testemunhas. Você precisa ter uma testemunha que consiga comprovar, que precisa ir dar o seu depoimento, dizendo como era a pessoa antes do evento danoso, e como ela ficou após esse evento danoso. Se essa testemunha conseguir ir lá e falar de forma detalhada tudo isso que está acontecendo, tudo isso que ocorreu, a forma que a pessoa era e a forma que a pessoa ficou, ela consegue demonstrar, ela consegue comprovar para o juiz a ocorrência de um dano sofrido, porque ela conhecia essa pessoa antes e conhece essa pessoa agora também. E ela demonstrando isso de forma detalhada, o juiz pode acreditar nessa versão de que fato houve a ocorrência de um dano moral. Outra forma que também é muito utilizada, porém na maioria das vezes utilizada de forma incorreta, é através do depoimento do autor.
porque ele deve descrever os fatos que ocorreram. Isso, lógico, ele pode descrever na petição inicial, mas ele deve sempre procurar fazer isso também na instrução. Ele deve descrever o que ocorreu, como de fato ocorreu a situação e todo o prejuízo que ocorreu para ele em relação àquela situação. Aqui a gente deve se atentar ao seguinte: a gente não está falando que o cliente, né, o possível cliente ou o autor, no caso da ação, ele deve chegar na audiência de instrução e ficar mentindo para o juiz que ocorreu isso, que ele está sofrendo. Não, de forma alguma ele pode mentir numa audiência. O que ele deve fazer é descrever tudo de forma detalhada, tudo o que aconteceu em relação a isso e todos os problemas que estão causando para ele. E ele deve descrever isso como sendo vítima da situação. Uma vítima de uma situação, ele não vai chegar tranquilo numa ação, porque ele houve realmente esse dano moral, né? Então ele precisa demonstrar essa situação de vítima dele e de que ele teve realmente esse dano moral, que ele está sofrendo esse dano moral que carece de reparação. Ele precisa convencer o juiz dessa situação. Lembre-se que aqui a gente não está falando que o cliente deve mentir na audiência. O que ele deve fazer é descrever de forma detalhada, o mais detalhado possível, de todos os eventos que causou esse dano moral e tudo que está acontecendo na vida dele com o sofrimento, né? Com tudo que causou em relação a isso, ao dano moral. Então ele deve demonstrar isso para o juiz, ele deve convencer o juiz dessa situação. E aí dessa forma ele vai conseguir obter êxito nessa ação. O grande erro que ocorre nesse depoimento do autor é que o autor chega lá muito tranquilo, falando dos fatos como se fosse uma coisa que nem tivesse acontecido com ele. De tão tranquilo que a pessoa tá, ela tá ali, não tá nervoso nem nada, fala dos fatos que ocorreu e de forma bem tranquila, bem calma ali, como se nem tivesse acontecido com ele aquele problema. Ou seja, o juiz vai analisar essa situação e vai entender que não houve um dano moral, porque a pessoa tá tranquila, tá falando de forma tranquila ali com ele ali. E ele vai entender que houve apenas um mero dissabor ali, um aborrecimento do cotidiano normal ali, que não há um dano moral, não houve a ocorrência do dano moral, porque a pessoa está muito tranquila. Aqui a pessoa tem que se atentar, ela não deve mentir, mas ela deve contar tudo de forma detalhada e demonstrar para o juiz, para poder convencer ele de que de fato ele está sofrendo um dano ali e que carece de reparação. É importante lembrar que o advogado ele faz a defesa técnica no processo. Ele vai pegar todas as informações que o cliente repassou e vai colocar na petição inicial, montando, né, um processo judicial ali, cumprindo os requisitos de uma petição inicial. Porém, compete à parte fazer a sua defesa pessoal, que ele vai demonstrar através do seu depoimento para o juiz que os eventos que foram colocados na petição inicial de fato ocorreu e que aquele dano moral carece de indenização porque ele de fato, né, ele efetivamente ocorreu. Ele precisa comprovar isso para o juiz. Então, a chave de todo o processo de uma ação por indenização por danos morais está na comprovação da ocorrência do dano. Essa é a chave de todo o processo e a parte ela deve buscar todos os meios de provas possíveis, não deve ficar preso apenas a um tipo de prova para conseguir buscar o seu direito. Se você gostou dessa informação e deseja receber mais informações como essa, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro. Eu peço também para que me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo.